Uma das melhores formas de se aprender hoje em dia é sem você ter que ir para uma sala de aula. Isso porque não tira as pessoas da zona de conforto, não atrapalha seu dia a dia e ainda te entrega conhecimento. E a melhor forma de você fazer isso é adaptando podcasts à sua rotina. Você pode, por exemplo, escutar no carro, no fone de ouvido, na academia, enquanto você corre, enquanto você pedala, enquanto você trabalha. Tem gente, eu não consigo, por exemplo, escutar trabalhando, mas tem gente que gosta de escutar podcasts trabalhando. E nesse vídeo aqui eu quero te recomendar 13 podcasts que eu escuto desde que eles começaram, muito tempo atrás, que são excelentes para gestores de tráfego. E eu não vou ficar falando dos óbvios, tá? PrimoCast, os sócios, tal, esses famosinhos aí. Não é esse. Esse aí é a tua obrigação já ter escutado eles. Eu vou falar de alguns que não são tão do mainstream, mas que tem insights valiosíssimos. Que se você pegar vídeos antigos ali, cara, você vai aprender, áudios antigos, né? Você vai aprender coisa pra caramba. Todos eles tem no Spotify, no Apple Podcast, em todos os lugares lá. Você vai curtir bastante. Vou te apresentar todos eles depois da nossa vinheta. Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenzi na área para te passar a recomendação de 13 podcasts incríveis para você escutar e melhorar como gestor de tráfego e profissional de marketing digital, beleza? Todos eles têm no Spotify, não sei se tem no YouTube, tá? Porque eles são mais antigos, eles não são tão recentes. Mas aí você pode procurar no Apple Podcast ou em qualquer agregador de podcast que você tiver no teu celular aí, no teu computador, você consegue encontrar. São excelentes para você. Mas antes de eu te falar sobre eles, eu queria muito que você apertasse no joinha aqui embaixo. Porque mesmo que você seja inscrito no canal, se você não apertar no gostei, velho, os vídeos não vão aparecer pra você, você vai perder os meus vídeos e dicas como essa daqui. E se você não é inscrito, claro, além do joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Então vamos lá para os nossos 13 podcasts que vão ajudar você a ser um profissional de marketing melhor. E o primeiro deles é até um pouco óbvio, muito gestor de tráfego profissional já conhece, é o Roy Hunters, tá? Ele é um podcast que fala do alto nível de cuidado com campanhas online, tá? São pessoas que investem lá milhões por ano, que gerenciam milhões por ano em anúncios vendendo no varejo, tá? Então não é um podcast, por exemplo, que vai falar sobre anúncios para curso online. Ele vai focar em empresas físicas. Então, cara, se você quer ser um gestor de tráfego para negócio local, é essencial você ir lá e maratonar todos os podcasts do Roy Hunters, tá? Roy Hunters é muito bom, tem uma equipe muito foda lá, tem o pessoal da V4 que participa, que são conteúdos ali, tipo, cara, ó, o ouro pra quem quer aprender o avançado de tráfego pago. Por exemplo, se você for muito iniciante, quando você chegar lá, você vai escutar alguns termos ali que você nem mesmo vai entender, porque share de mercado, ROI, ROAS, e aí recomendo você procurar um pouquinho mais sobre essas letrinhas. Inclusive, se você quiser que eu faça um glossário do tráfego pago, um vídeo só falando sobre todos os termos que existem no tráfego pago, coloca nos comentários aqui, ó, quero o vídeo sobre os termos de tráfego pago. Se você colocar aqui, se a galera comentar aqui, eu faço esse vídeo, beleza? Então vamos lá para o nosso próximo podcast. O próximo, ele se chama Podcast Empresas Autogerenciáveis, tá? Esse podcast, cara, ele não tem nada a ver com gestão de tráfego, mas é o que eu sempre falo. Para ser um bom gestor de tráfego, não necessariamente você precisa estar estudando sobre tráfego. Você tem que entender sobre negócio, empresa, gestão, copy e muitas outras coisas. E esse podcast, cara, sobre gestão, pessoas e empresa, ele é excelente. Se você escutar 2 episódios, você vai perceber, se você pegar as coisas que você vê lá ou escutar lá no podcast e levar para uma reunião com um cliente seu de gestão de tráfego e conversar com ele sobre aqueles assuntos, ele vai olhar pra você com outros olhos, ele vai olhar pra você assim, nossa, esse cara entende de empresa, eu tenho que respeitá-lo, ele vai te enxergar com mais autoridade, te enxergar como uma pessoa melhor. Então para de ficar estudando sua ferramenta, para de ficar vendo vídeo só sobre ferramenta e abra seu coração pra gestão empresarial que você vai aprender muito. Esse é o melhor podcast sobre gestão de empresas do Brasil, na minha opinião, do mundo, na verdade, não conheço outro. Tá lá, Empresas Autogerenciáveis é o nome desse podcast. O próximo, né, o terceiro, ele é sim um podcast sobre gestão de tráfego, que é o podcast do Thiago Tesman, que é um dos maiores nomes em gestão de tráfego no país hoje, que ensina muita coisa, começou com o Google, hoje já ensina as 2 plataformas. É um cara muito focado em ensinar sobre gestão de tráfego e o podcast dele chama Podcast Extremo, que é onde ele conversa com as pessoas da equipe dele e eventualmente alguns convidados sobre tráfego. Eles conversam sobre tráfego no Google, distribuição de conteúdo, de conversão, N coisas dentro do tráfego. Então, cara, pega lá, é provável que você, se você tiver alguma dúvida específica e você rolar o feed assim do Podcast Extremo, você vai encontrar uma resposta para a tua dúvida lá, beleza? Então dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai curtir.
O próximo, eu acho que ele é um podcast subaproveitado, porque ele só tem 2 episódios, que é o podcast Grosso Modo. Ele é um podcast que foi feito pela equipe da Empíricos. Já ouviu falar da Empíricos, né? Da Betina, do Fim do Brasil e tudo mais? Pois é, Empíricos não é uma empresa grande à toa. E toda empresa grande ela é feita por pessoas. Ah, achou que era sorte? Negativo, meu amigo. É muito sobre as pessoas que estão lá dentro. Ele é um podcast que algumas pessoas da Empíricos resolveram sentar um belo dia numa sala como essa, conversar e gravar. E cara, é cada insight. Imagina se você pudesse passar um dia inteiro, uma tarde inteira, ou sei lá, 2 horas dentro de uma empresa, escutando como aquelas pessoas se comportam, como elas trabalham, o que elas discutem, sobre o que elas conversam. É isso que o Grosso Modo traz. O problema é que ele só tem 2 episódios, pelo menos até a última vez que eu olhei, porque eles falaram logo no primeiro que não ia ser algo recorrente, que eles iam gravar quando desse tempo, quando eles estivessem com vontade. Então, cara, infelizmente a gente tem só essas 2 pepitas de ouro dentro desse podcast, mas chama Grosso Modo. Vai lá, escuta ele que você vai pirar, tua cabeça vai explodir. Eu tenho certeza que você vai ser um profissional de marketing melhor depois de ouvir ele. O próximo, meu querido, é o Resumo Cast. O Resumo Cast já é bem antigo no cenário de podcasts, porque ele é um podcast basicamente que faz resumo de livros, né? Hoje em dia eles fazem resumo de livros de qualquer tipo, mas lá atrás, quando eu comecei a ouvir, era um resumo de livros para empreendedores. Então todos aqueles livros básicos lá, aqueles Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, tá? Sabe que esses livros que todo mundo fala que todo empreendedor tem que ler? Na primeira temporada deles, se você pegar o feed deles e rolar até lá embaixo, você vai encontrar, tipo, o resumo de todos esses livrozinhos básicos de empreendedorismo. Velho, se você pegar, der o play e ouvir todos eles, tá top, você já vai ter assunto pra caramba pra conversar com seus clientes, fora que você vai aprender muita coisa. Claro, você não aprende tudo que tá no livro, porque é um resumo de 20 a 40 minutos. Mas se você escutar lá todos da primeira temporada, você já vai poder sair falando pros seus amigos tudo que você já leu aqueles livros lá famosos de empreendedorismo, porque você vai de fato aprender algumas coisas ali. Então, cara, pega o Resumo Cast, pega os conteúdos antigos deles e maratona pra ontem, imediatamente. O nosso 6º podcast é o podcast Dentro do Ring, que é um podcast que fala sobre negócios de recorrência. Ah, Rodrigo, o que é um negócio de recorrência? Netflix, Amazon, Disney Plus, enfim, qualquer empresa que você paga uma mensalidade, uma assinatura mensal. Eu, por exemplo, eu pago a assinatura de 2 empresas de cerveja, que mandam cerveja pra minha casa mensalmente. Isso, gente, chama-se economia de recorrência, tá? E, cara, isso é o futuro. Isso já tá no mercado, tem economia de recorrência pra quase tudo. Tem recorrência de iPhone, tem recorrência de carro, tem recorrência de cerveja, de vinho, tem N tipos. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa que é da minha esposa, né, que eu abri junto com ela, que é uma recorrência de pão de queijo, que você recebe pão de queijo na sua casa, que é o Clube do Pão de Queijo. E então, cara, a recorrência está em todas as áreas. Se você não estudar sobre recorrência, você vai bater de frente com a parede, você precisa estudar, precisa entender, e esse podcast vai te ajudar muito. Chama Dentro do Ring. Pega lá e maratona todos os episódios, tá bom? E o nosso próximo podcast, não menos importante, é um podcast que eu sou apaixonado pelo trabalho que ele colocou no Brasil, sabe? O que ele fez pelo nosso querido país, que é o Cast for Closers, tá? Closers, pra quem não sabe, é um termo em inglês usado para vendedor, fechador, né? Fechador de negócio, aquela pessoa que vende. É um podcast feito pelo pessoal da MeTime, que é uma das maiores empresas de software de vendas, né? Software de prospecção do Brasil, né? O podcast é feito pelo Diego Cordovez, que é o diretor de marketing da empresa, que é um cara genial, um cara muito foda. Então, se você for lá e escutar todos os episódios do Cast for Closers, você não precisa fazer nenhum curso relacionado a vendas na sua vida. Tudo que você precisa saber sobre como você faz para prospectar, vender, gerenciar métricas, olhar CRM, cuidar de CRM, fazer relacionamento com o cliente, atender, quebrar objeção, como fazer, o cliente não me responde mais, o que eu faço, tem tudo lá no Cash for Closers de graça. É um podcast foda, todo mundo que é vendedor, quer ser vendedor ou vende, precisa escutar. E afinal de contas, todo mundo no fim das contas é vendedor, então todo mundo deve escutar esse podcast. O próximo podcast é o Like a Boss, e assim como o próprio nome sugere, ele é um podcast que explica sobre como os chefes se comportam. Como assim os chefes, Rodrigo? É um podcast onde a galera entrevista os CEOs, ou seja, os chefes executivos, os diretores das maiores empresas do Brasil. Então, velho, ele pega e troca uma ideia com o CEO com a CEO da Magazine Luiza, com o CEO de, sei lá, da Americanas, enfim, tem vários donos de empresas gigantescas aí no país, e muitos deles já passaram ali dentro desse podcast do Like a Boss. Então eu recomendo demais que você escute o Like a Boss, até pra você entender como funciona a cabeça de um grande empresário que é completamente diferente da
sua, completamente diferente do pequeno empresário e do médio empresário. São faixas de vida completamente diferentes. E ter um arquivo desse em áudio para você escutar e saber como que o cara pensa, o que ele lê, o que ele consome, é ouro para você. Então vai lá, escuta o Like a Boss. O próximo podcast é o ClienteCast, tá, gente? O ClienteCast ele é um podcast sobre Customer Success. Se eu tô falando grego aqui para você, eu vou te explicar. Customer Success significa sucesso do cliente, que é basicamente fazer com que o seu cliente alcance aquilo que ele esperava quando ele comprou de você. Então se você vende, por exemplo, lavagem de carro, fazer o carro do cara ficar limpo, cheiroso, gostoso é fazer Customer Success, necessariamente. Ou não, tem um episódio do ClienteCast que fala sobre Customer Success, que ele traz um cara que é um pipoqueiro. Isso, um cara que vende pipoca. Sabe pipoca? Já comeu pipoca? Pois é, carrinho de pipoca. O cara é incrível. Ele é o maior exemplo de experiência do cliente que eu já vi na minha vida. Tem um podcast, um episódio dele lá, acho que é Zé Pipoqueiro o nome dele. Tá lá, dentro do ClienteCast. Vai lá, escuta. Não escuta só esse, você precisa aprender sobre Customer Success pra você justamente entender que, cara, não é só vender. É sobre reter o cliente, fazer o cliente ter sucesso e ter resultado com aquilo que ele contratou. Seja um produto, serviço, seja qualquer coisa. Então, vai lá, escuta ClienteCast. Muito bom. Recomendo. O próximo podcast é o Do Zero ao Topo. Ele é um podcast que conta a história das empresas no Brasil, das grandes empresas, grandes corporações. Então tem, por exemplo, lá Do Zero ao Topo da Ambev. Como que a Ambev foi fundada, quais foram as dificuldades no meio do caminho, como que o Jorge Paulo Lemann e os outros lá se tornaram quem eles são hoje. Então, velho, ele é um podcast que você pode acessar e ouvir as histórias que os grandes empresários viveram. Isso sim vale ouro. Para de ficar pagando pau só pra blogueirinho na internet, ficar acompanhando só influencer que começou a empreender em 2020. E vai escutar as histórias de quem tá empreendendo há mais de 30 anos, que ali sim tem aprendizado foda, tá? Do Zero ao Topo é um podcast que eu recomendo pra você. Outro podcast também é o Deep Growth. Cara, Deep Growth você precisa escutar. Deep Growth fala sobre, na verdade ele é hosteado por pessoas que trabalham, né, que são líderes em empresas de tecnologia na área de marketing. Então, cara, você imagina ali, por exemplo, a Max Milhas. A pessoa que é responsável pelo marketing da Max Milhas está lá dentro. A pessoa responsável pelo marketing da Singu está lá dentro, do Deep Growth. E lá eles fazem entrevistas com outros profissionais de outras grandes empresas de tecnologia para você entender qual é a diferença entre o mercado tradicional e o mercado de tecnologia quando o assunto é marketing. Então vai lá e escuta o Deep Growth, tá? Growth profundo em inglês. O próximo podcast, gente, curiosamente é um podcast meu, que eu fiz muito antigo, tá? Não lanço mais ele parou em 2019, salvo engano, eu acho que o último episódio que eu gravei foi em dezembro de 2019, mas ele tem acho que uns 42, 43 episódios. Ele se chama B-Commerce Cast, B-I-Commerce Cast, tá? Era um podcast de uma outra empresa que eu tinha, que ela basicamente era um podcast onde eu entrevistava tanto profissionais da área da tecnologia, quanto profissionais que são donos de restaurante. Então lá é uma grande oportunidade para você aprender sobre relacionamento com o cliente, sobre como a cabeça do empreendedor funciona e de quebra ter vários insights ali. Eu cheguei a entrevistar até mesmo advogado nesse podcast para falar sobre negócios como um todo. Dessa forma, se você escuta muita gente falando sobre negócios, cara, com certeza você vai conseguir tirar algum insight disso aí. O último podcast que eu quero indicar para você é o Growthaholics, tá? Que é um podcast muito massa, feito pelo líder da Ace Startups, que é uma das maiores aceleradoras de startups do Brasil, da América Latina, salvo engano. Eles são muito grandes, eles já cuidaram de várias startups que são bem famosas no Brasil hoje, empresas de tecnologia que atingiram valores de mercado gigantescos. Então lá, cara, você vai conseguir conhecer a trajetória de empresas e também descobrir em que tipo de empresas as grandes aceleradoras querem investir. Vai que você tem uma ideia, e você pode já lá descobrir que a ideia é ruim e já parar com ela, ou até mesmo conseguir um investimento. Quando eu fundei a empresa que fiz o podcast lá o podcast anterior que eu citei pra vocês, a gente pegou 350 mil reais de investimento nos primeiros 3 meses de empresa, justamente porque a gente entendia sobre como a cabeça do investidor funciona. Por isso que você tem que ir lá e escutar o Growthaholics, que você vai gostar demais do podcast, ele é muito bom, conteúdo muito profundo sobre negócios e inovação. E aí, qual desses você acha que mais se encaixa pra você? Tem algum desses aqui que você já conhecia? Joga nos comentários aqui embaixo e aproveita, já deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada que eu for lançar aqui nesse canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.